boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à reunião desta noite. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possam nos envolver e que possamos encontrar aqui hoje tudo aquilo que viemos buscar. Então, vamos continuar as nossas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós temos a alegria de começar o capítulo número 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse é o capítulo que vai nos acompanhar hoje e nas próximas semanas. Então vamos ter a oportunidade de refletir um pouco mais a respeito de outra bem-aventurança deixada por Jesus no Sermão do Monte. As bem-aventuranças que a gente vem ressaltando à medida que vamos destrinchando o Evangelho, que se constituem como aqueles ensinamentos centrais das lições de Jesus, aqueles pontos chaves dos ensinamentos de Jesus. A meu ver, aquelas 8 bem-aventuranças que Jesus traz são os verdadeiros 8 passos para a nossa felicidade. Os verdadeiros passos para que nós consigamos evolução espiritual. Então, são condensadas, resumidas nessas bem-aventuranças. Como é bom a gente ter o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda a entendê-las, a detalhar para a gente essa compreensão, para que nós possamos ter condições de incorporar essas lições para as nossas vidas. E o tópico que inicia o capítulo de número 9 é injúrias e violências. Todo este capítulo 9, ele vai ter um fundamento evangélico contido lá no capítulo de número 5 de Mateus, que resumidamente diz assim: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Essa expressão raca era comum na época para expressar uma indiferença em relação ao outro. Então, ali no Evangelho é explicado um pouco sobre essa expressão. Então, olha o pano de fundo que nós temos na lição dessa noite. Que Jesus vem dizer para nós que nós nos afastamos das leis de Deus toda vez que consideramos o outro como indiferente. Quando nos entramos em cólera ou passemos a desconsiderar a própria necessidade do outro, isso faz com que nós nos afastemos dos nossos compromissos. Não basta simplesmente o grave ato de praticar um assassino aqui, como é dito, mas outros comportamentos que nós possamos nutrir pode acabar nos afastando da harmonia com a lei de Deus. E justamente esse capítulo de número 9 vem nos mostrar como que é compensador nós cultivarmos em nossos corações os sentimentos de brandura, de pacifismo, de compreensão, de afabilidade, paciência, de moderação, e que tudo isso constitui uma lei, né? Uma lei que justamente vai nos possibilitar criar a nossa felicidade. Então, nesse capítulo a gente ainda não vai ter a oportunidade de nos aprofundar com um pouco mais de atenção a respeito, por exemplo, da temática do perdão, que vai ser conversado no capítulo de número 10, o capítulo seguinte. Mas nos parece que a brandura, a compreensão, esse sentimento de ser afável, são sentimentos irmãos do perdão, porque, de certa maneira,
vai nos auxiliar a compreender a nossa necessidade de enxergar o outro. Vai fazer com que nós possamos ter condições de nutrir a força necessária, de ter a sabedoria de, muitas vezes, relevar a falta alheia, relevar a imperfeição alheia, relevar, né, as más inclinações que o outro tem, que muitas vezes, por conta disso, falha conosco. Muitas vezes somos vítimas de certas situações de nervosismo, de uma cólera, situações injustas que muitas vezes são tomadas em tom de precipitação, e Jesus vem nos dizer que nós devemos esperar uma reação diferente de nossa parte, que nós não devemos reagir de modo violento também, mas que é preciso a brandura, a compreensão, para que haja pacificação das relações. E aí é que está a grande beleza de nós enxergarmos que também carregamos as nossas próprias más inclinações, as nossas próprias dificuldades, e vemos no outro como um espelho de nós mesmos. E da mesma maneira que somos credores de boa vontade, de compreensão, também somos devedores com o outro em relação a esses mesmos sentimentos. E é muito curioso que, não só nessa lição, mas se a gente for pegar as bem-aventuranças lá de Jesus, ele vem sempre nos incentivando a pensar além de nós mesmos, pensar além do nosso próprio ego, do nosso próprio eu. Jesus vem sempre mostrar que o caminho para a obtenção da felicidade, para a obtenção da evolução espiritual, está sempre em enxergar não só as nossas próprias necessidades, mas a necessidade do outro também. Porque o que é ser manso, se não deixar de revidar uma falta alheia? Ou seja, relevar, compreender o erro do outro. O que é perdoar, se não renunciar ao rancor, à mágoa? Né? E principalmente o que é amar, se não ter a consciência da plena essência do outro. Né? Então a gente está sempre sendo desafiado a romper as barreiras do nosso próprio eu para enxergar valor no outro. Então essa é uma qualidade que Jesus parece querer nos mostrar, que esse é o caminho para que a gente consiga a nossa evolução espiritual. Só que nem sempre é muito fácil a gente compreender o significado, o alcance das lições de Jesus. Justamente porque muitas vezes a gente analisa essas lições com um olhar, um aspecto muito voltado para as questões imediatas, para as questões de ordem material, que a gente sempre vem ressaltando que são muito importantes, né? Mas, como nós somos seres espirituais, nós precisamos, além de olhar para essas lições sobre o aspecto material, também focá-las no aspecto espiritual. E a lição da noite tem um pouco desse viés. Porque quando a gente pensa em brandura, quando a gente pensa em relevar a falta alheia, nos vem à mente uma percepção de que possamos estar sendo covardes, omissos muitas vezes, que a gente pode estar deixando de agir com energia para combater uma injustiça. Isso não seria, então, uma falta de nossa parte? Será que nós não estaríamos caminhando de maneira preguiçosa diante da vida, querendo relevar fatos importantes? Então, a leitura dessa bem-aventurança pode nos trazer essa impressão. Mas vamos deixar que Jesus explique o porquê essa visão não é exata. E quando a gente pega o livro Jesus no Lar, a gente abre lá no capítulo de número 17, a gente vai ver que Jesus estava à frente de uma multidão falando justamente sobre as bem-aventuranças, sobre como que os mansos herdariam a terra. E essa afirmação
soou um pouco estranha aos ouvidos dos discípulos, porque eles tiveram justamente esse olhar material a respeito do ensinamento do Cristo. Eles entendiam que Jesus poderia estar até praticando um desserviço, levando essas explicações para a multidão, porque parecia que Jesus estava sendo favorável à covardia, a se deixar levar pelas injustiças, quando na verdade era necessário ter força, e ainda mais naquela época onde tudo se resolvia pela força, né? Então não se podia ali se cogitar um pensamento de brandura, ou de se relevar, ou de se compreender diante de uma injustiça. Mas Jesus não falou nada naquele momento. Ele esperou que fosse possível se reunir num lugar mais tranquilo, e todos foram para a casa de Pedro. E lá eles começaram a questionar Jesus a respeito dessa passagem, do que significaria ser manso, ser pacífico. E Jesus esperou que todos falassem, expusessem as suas dúvidas, e trouxe esse ensinamento aqui para nós. Aí é o ensinamento de quem interpreta essas palavras com olhar espiritual, para além da matéria, para além do imediatismo. Alguém que interpreta essas palavras buscando enriquecer todos os corações na busca pela evolução espiritual. Aí diz assim Jesus, respondendo a uma pergunta de Pedro: enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de candura, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Olha esse trecho aqui interessante. Jesus vem nos dizer, então, como que nós temos de colocar em nossas vidas a brandura, colocar em nossas vidas o pacifismo, não sendo convenientes com as situações injustas, não é isso, mas compreendendo-as e adotando como resposta a sabedoria. Porque muitas vezes, diante de uma injustiça que nós recebemos, nós acabamos tendo uma reação intempestiva. A gente acaba, inclusive, provocando uma contenda ainda maior em torno de algo que poderia ser simples de resolver. Então, Jesus diz assim que esse gesto de bondade pode caracterizar um verbo de compreensão. Então, Jesus vem nos incentivar a analisar o que merece ser relevado, o que merece ser compreendido, daquilo que merece ser combatido, evitado, daquilo que nós precisamos repelir de fato, né? E se a gente for analisar no nosso comportamento, no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos esquecemos que aquele coração que nos agride, que aquele coração que caminha encolerizado, que aquele coração que blasfema, é alguém que muitas vezes está necessitado de algo. Necessitado, às vezes, está suportando um problema de ordem pessoal, de ordem financeira, alguma questão que está lhe atormentando, que faz com que tenha essas reações muitas vezes impensadas. Então, quando a gente tem essa percepção de parar, analisar e dizer não vou responder, vou relevar, deixarei para lá, a gente está mostrando essa sabedoria que Jesus quer nos incentivar a buscar, justamente porque aí a gente está analisando com um olhar espiritual aquela questão. Vamos deixar o nosso ego de lado, deixar aquilo que nós imaginamos que seja a nossa reputação, né, que é estritamente material, e vamos deixar passar aquilo, vamos esquecer, colocar uma pedra no assunto, porque aí as relações elas se tornam mais saudáveis, né? Porque aquele outro que muitas vezes nos agride verbalmente numa situação em que nós não retrucamos, ele vai pensar duas vezes depois, oxe, mas espera aí, aquela pessoa não falou nada daquilo que eu disse, então ele vai pensar, poxa, acho que eu fui injusto. Ele mesmo pode fazer esse exame de consciência e chegar à conclusão de que exagerou.
Então diz Jesus que bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Uma lição muito profunda de Jesus, e ele nos explica esse verdadeiro convite para que nós possamos ajustar a nossa vida para além das nossas próprias necessidades e enxergar as necessidades do outro. Porque Jesus realmente não quer que nós nos acovardemos, mas é um ato de grande coragem quando nós não revidamos um ato violento do outro. Né? Especialmente quando a gente pode fazer isso, quando a gente pode usar as palavras para retribuir, eventualmente, aquele mal que está sendo feito para nós. Então é um sinal de grandeza, de caridade, de amor ao próximo, quando nós conseguimos nos controlar os nossos ímpetos e deixar de responder a uma agressão, tratar o outro com a brandura, com o pacifismo que Jesus está aqui pregando, né? E esse é o pano de fundo do capítulo número 9. E nós, nas próximas semanas, teremos oportunidade de ver mais detalhadamente os desdobramentos do que é ser brando, ser pacífico. Teremos oportunidade de falar sobre a paciência, a afabilidade, a doçura, a obediência, a resignação, a cólera. Então são todos sentimentos que nós precisamos domar dentro de nós, controlar dentro de nós, porque se a gente estiver nas rédeas dos nossos sentimentos, a gente vai estar, obviamente, muito mais equilibrado, tendo a oportunidade de ter uma vida muito mais feliz. Agora, Jesus, ele não simplesmente trouxe para nós esse ensinamento como uma teoria. Não só essa bem-aventurança, os mansos e pacíficos, mas como todos os ensinamentos de Jesus foram exemplificados pelo Mestre. Ele vivenciou situações que ficaram ali como provas de como que nós podemos ser melhores e que caminho a gente deve adotar para encontrar felicidade. E é provável que a figura do martírio de Jesus seja ali o exemplo máximo e o exemplo sublime da bem-aventurança do coração manso. Nós vamos ver lá no livro Há 2000 anos, livro trazido por Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier, livro de Emmanuel, nós vamos ver que Jesus já estava ali sofrendo os suplícios. Ele já estava ostentando a coroa de espinhos, quando Pôncio Pilatos quis saber como que o mestre estava se comportando diante de toda aquela situação que nós sabemos que era injusta, e como que Jesus estava reagindo. Então um assistente de Pilatos conversou um pouco com Jesus e trouxe a seguinte impressão para Pôncio Pilatos. Disse assim: Senhor, o prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro e nada reclama. Nem mesmo o supremo abandono em que deixaram quase todos os seus diletos discípulos de sua doutrina. Então é provável que não haja maior exemplo de mansidão do que a figura de Jesus na cruz, porque ele trazia consigo a necessidade de suportar aquele suplício para levar para nós um exemplo, porque Jesus poderia ali, ele teria forças ali para, como diz lá no próprio livro, há 2000 anos, invocar a legião de anjos e pulverizar Jerusalém dentro de 1 minuto. Ele tinha esse poder, mas de maneira resignada, ele aceitou os desígnios de nosso Criador para que ele pudesse nos deixar um exemplo de amor, para que ele pudesse nos deixar um exemplo de mansuetude, de pacifismo, para que, por meio da cruz, ele legasse uma verdadeira lição para nós. Que as palavras dele não fossem somente para ecoar, para explicar, para teorizar. Jesus vivenciou
o que é ser manso em seu mais alto grau, né? Na injustiça e no suplício físico, ele nos mostrou que a tranquilidade e a resignação devem guiar os nossos corações. Então, às vezes, alguém fala uma palavra atravessada, a gente já se irrita. Vamos lembrar de Jesus na cruz, então, né? Que foi injustiçado e, mesmo assim, teve toda a tranquilidade e a serenidade para passar e suportar esse momento, porque ele sabia que era necessário. Agora, para que a gente possa encerrar, eu gostaria de lembrar um capítulo que está no livro Contos desta e de outra vida, de Humberto de Campos, assinando como Irmão X, psicografado por Chico Xavier, uma mensagem intitulada Servir Mais, que nos conta que Efraim ben Assef foi para Jerusalém com o objetivo de chefiar as forças de resistência que estavam objetivando libertar os judeus por meio da luta armada. E sabendo que Jesus foi recebido com festa lá em Jerusalém, lá pelo povo, Efraim decidiu então conversar com Jesus. Ele queria saber algumas ideias do chamado mestre, né, de todos aqueles que estavam exaltando. Então Efraim foi até Jesus, tendo uma grande hierarquia. E ele, encontrando Jesus, perguntou: Mestre, não te procuro como quem desconhece a injustiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para a minha conduta pessoal no auxílio do povo. Então, ele era chefe de soldados ali, ele queria saber como ele poderia agir melhor com o povo, agir melhor com aqueles que estavam sendo comandados por ele. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Foi a primeira pergunta que ele fez para Jesus. E Jesus, muito calmo, muito objetivo, respondeu para ele: é preciso ser mais humilde e servir mais. Aí Efraim continuou uma série de perguntas que foram sendo respondidas de pronto por Jesus. Ele perguntou assim: e quando a maldade se ergue, espreitando-nos à porta? Aí Jesus respondeu: é preciso mais amor e servir mais. E a palavra feroz, que medidas tomar para coibi-la? É preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. É preciso mais paciência e servir mais. E os assassinos? Perguntou Efraim. Aí Jesus respondeu: é preciso mais perdão e servir mais. Aí Efraim então perguntou para Jesus: afinal, o que o senhor quer dizer com servir mais? Aí, de forma muito tranquila, Jesus respondeu esse questionamento dizendo que nós temos de nos convencer a respeito da exatidão da justiça de Deus, que rege tudo a nosso redor, inclusive as nossas obrigações no nosso mundo íntimo, e que é preciso ter a certeza de que Deus cuidará de tudo. Então Jesus disse assim: não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes, sempre mais. Aí Efraim saiu da presença de Jesus sem se despedir, desprezando a resposta do mestre. Ele acabou ficando insatisfeito com aquilo que ouviu. E 2 dias depois desse diálogo, quando os funcionários do Sinédrio chegaram para deter Jesus, Efraim ben Assef estava à frente. E sorrindo, ao algemar-lhe o pulso, como se prendesse um temível salteador, ele perguntou sarcástico para Jesus: não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Vamos para a segunda parte. Sobre a reunião de hoje, é muito interessante. O Márcio pegou esse fechamento aí, que não tem como não chorar, né? A gente vê a grandeza de Jesus, e vamos ver a grandeza de Chico Xavier também. E Jesus, quando ele fala: se alguém te bater numa face, oferece a outra, não é que a gente vire o rosto para que a pessoa bata, é a gente não revidar. Porque quando a gente não revida uma situação, ela morre ali.
se a gente faz um revide, quantos crimes acontecem porque a pessoa não pensou na hora, não ficou calado e depois aquilo vai crescendo. E nós não podemos esquecer que nós temos ajuda espiritual. Espíritos que gostam de confusão se aproximam dessa situação. Olha só, vamos pegar uma passagem do Chico Xavier muito interessante. Lógico que nós não somos o Chico Xavier, que nós estamos longe, mas quando a gente pensa, a gente não reage. A gente espera um momento para agir, que é diferente de reagir. Chico Xavier, a mulher foi procurar ele na casa dele, não encontrou ele. Já ficou nervosa. Falaram que ele estava no serviço, foi e não encontrou ele no serviço. E ela voltou de novo na casa dele, não encontrou. Quando ela estava voltando, encontrou ele no meio da rua. Ela falou, você pensa que eu tenho o dia inteiro para ficar atrás de você? E deu um tapa na cara dele, mas daquele jeito mesmo. Aí ele saiu água do olho, e aí ficou vermelho. Aí o guia dele, o Emmanuel, o espírito que estava junto com ele, falou, conversa com a nossa irmã que ela está precisando de ajuda. Aí em pensamento falou, mas o senhor não está vendo que eu estou até com a cara ardendo, né? De apanhar. Ele falou, conversa com ela está precisando de ajuda. Aí o Chico Xavier falou, minha irmã, me perdoa. Realmente você está certa. Eu tinha que ter te atendido, coisa e tal. Quebrou ela, né? Desmoronou ela. Aí conversou bastante com ela. Aí o Emmanuel falou, dá um passe nela agora. Olha que situação. O Chico Xavier falou, eu vou dar um passe na senhora. Deu um passe nela, ela começou a chorar. Aí o Chico Xavier andou um pedaço, e aí ele falou para o Emmanuel, falou, mas escuta, o senhor não acha que eu estou com a razão? Ele falou, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite, gente. Muito obrigado.